Aí, está bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de bioquímica. Hoje o tema da aula é transdução de sinal, ou você pode chamar também de biosinalização. Tanto faz a maneira que você chame. É importante que você entenda o conceito de biosinalização. Então aqui eu trouxe uma célula. Nessa célula aqui nós possuímos uma membrana, certo? Essa membrana aqui é uma membrana que é constituída basicamente por lipídios, ou seja, lipídios são moléculas hidrofóbicas. Então, coisas que são solúveis não podem entrar na célula e nem sair da célula. A única maneira de entrar ou sair seria tendo um transportador, ok? Só que na questão da sinalização, os hormônios, que são os mensageiros químicos, a maioria deles é solúvel. Se é solúvel, não tem como penetrar na célula. Então precisa de um receptor. Então vamos desenhar um receptor aqui. Tá? Então está aqui um receptorzinho, é uma proteína de membrana, transmembrana. Então nós temos aqui um hormônio, eu vou colocar aqui o hormônio como insulina, tá? Esse I é de insulina. Então a insulina, ela não vai penetrar aqui dentro da célula, de maneira alguma. Ela vai simplesmente se ligar a esse receptor. E a partir da ligação nesse receptor, aí vai desencadear uma cascata de sinalização dentro da célula. E isso vai culminar em respostas, ok? Então essa é a ideia dessa transdução de sinal. As moléculas que são solúveis se ligam em receptores da membrana plasmática das células para então desencadear uma sinalização intracelular. Fechou? Quais são as sinalizações que a célula recebe, como ela interpreta? Olha só, nós temos aqui ó, as letrinhas A, B e C na cor azul. Essa sinalização vai indicar a célula para a sobrevivência. Então, são múltiplos sinais, ok? São combinações de sinais que fazem com que essa célula sobreviva. No outro caso aqui, nós temos uma outra informação. A célula precisa fazer outra coisa. A célula vai ter outro desfecho. No caso, é crescer e se dividir. Então, além da sinalização de A, B e C que a gente viu aqui em cima, vai ter a inclusão de uma nova sinalização, que é de D e E. Tá? Então, o que é isso? São combinações diferentes de sinais que vão induzir o efeito de crescer e se dividir. No outro tipo de sinalização aqui, nós temos a sinalização A, B, C e agora nós unimos mais F e G. Esse conjunto de informação faz com que a célula se diferencie. E por fim, a falta de sinal vai acabar levando a célula à morte. Tá? Então, a mensagem do slide aqui é a seguinte: é a combinação de fatores que leva a célula a ter desfechos diferentes. Pode ser de crescimento, pode ser de divisão, pode ser de sobrevivência e assim por diante, ok? É mais ou menos o que acontece com as doenças. Muitas das doenças hoje, sei lá, doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, o próprio câncer, tudo isso pode ser desencadeado por essas combinações de sinais. Então, diferentes estímulos, diferentes tipos de sinais que vão se acumulando nessa célula, a longo prazo podem culminar em doença. Então, sei lá, a gente errou um tipo de sinal aqui em algum momento, e esse tipo de sinal, a longo prazo, pode ter algum efeito. Mas são combinações, nunca é simplesmente um sinal, tá? São diversos sinais acontecendo ao mesmo tempo. Aqui nós temos alguns exemplos de alguns sinalizadores que fazem com que a célula tenha uma resposta. Então, olha só: antígenos, a luz, toque mecânico, odores, sabores, a hipóxia, hormônios, fator de crescimento e assim por diante. Então, todos esses fatores acabam desencadeando algum sinal e alguma resposta em uma célula específica, que vai culminar, por exemplo, sei lá, uma resposta ao toque. Você colocou a mão no fogo, prontamente você vai tirar, porque você tem esse estímulo, né? O sinal foi o fogo e você teve a resposta que foi remover a sua mão do fogo para não queimar, né? Porque vai doer, vai causar lesão e tudo mais, ok? Então, diferentes estímulos, diferentes sinais geram diferentes respostas, obviamente. Mais abaixo aqui, nós temos um exemplo da cascata de sinalização, né? Olha, o vermelhinho aqui representa um sinalizador. Vamos supor que é um hormônio, ok? Então, olha só, nós temos o receptor, que é uma proteína receptora, né? Aí vai ter uma cascata de sinalização acontecendo na célula. Tá vendo o quadradinho? Sinaliza para um triângulo, sinaliza para uma bolinha. E aí, quais as respostas que acontecerão? Uma enzima metabólica vai ser modificada, isso vai alterar o metabolismo. Vai ter uma regulação de transcrição, isso vai aumentar ou diminuir uma expressão gênica. E por fim, vai ter uma alteração de proteína de citoesqueleto, que vai conduzir
a um movimento, por exemplo. Tá? Então, são 3 exemplos aqui, mas o que cabe destaque aqui é o seguinte, ó, são diferentes moléculas sendo ativadas ou desativadas para que a resposta aconteça. Então, de novo, um sinal, simplesmente um hormônio, vai causar diferentes modificações em diferentes proteínas dentro da célula. Um efeito vai desencadear outro. E interessante que um hormônio ele pode ter diferentes efeitos para diferentes células. Um hormônio. Nós temos o exemplo aqui ó, da acetilcolina. Está aqui a estrutura molecular dela e olha só o que acontece em uma célula no qual célula marca-passo cardíaco, né? Uma célula do coração. A acetilcolina se liga ao receptor e prontamente vai ocorrer uma redução na velocidade de contração. Agora, a acetilcolina atuando nas glândulas salivares, o que vai acontecer? Ela vai induzir a secreção de enzimas digestivas, por exemplo. E na letra D, nós temos o exemplo de uma célula muscular, onde a acetilcolina vai induzir a contração dessa célula muscular. E é tudo acetilcolina. Vocês estão vendo? O que vai mudar? Vai mudar a célula, obviamente, e vai mudar o tipo de sinalização que acontece dentro dessa célula. A sinalização vai ser específica para aquela célula. A maquinaria que vai ser desencadeada pela ativação da acetilcolina será diferente nessas células. Eu tenho um exemplo aqui de 3 hormônios: adrenalina, glucagon e a insulina. Olha só o que cada hormônio desse é capaz de fazer, qual que é a sinalização que ele pode desencadear, começando pela adrenalina. A adrenalina vai fazer com que aumente a glicose do sangue. Ela vai induzir a gliconeogênese, ou seja, a formação de glicose a partir de coisas que não eram glicose. Vai induzir a glicogenólise, a quebra do glicogênio muscular e hepático. Vai induzir a lipólise, que é a mobilização da gordura que a gente tem nos nossos estoques de armazenamento, nos adipócitos. Qual que é a sinalização do glucagon? Muito parecido com a da adrenalina. Ó. Aumentar a concentração de glicose no sangue, induzir a gliconeogênese, induzir glicogenólise, induzir lipólise. É basicamente, olha só, a mesma coisa que acontece com a adrenalina. Agora nós vamos ver a insulina, que tem um efeito oposto a esses 2 hormônios. Vai aumentar a glicólise, enquanto vai inibir, vai reduzir, na verdade, a concentração de glicose do sangue. Também vai diminuir o fluxo pela via gliconeogênica, vai diminuir a quebra do glicogênio estocado e vai aumentar a síntese de glicogênio hepático e muscular. E, por fim, reduz a lipólise. E aí tem, por exemplo, a síntese de tecido adiposo, que é a síntese de ácidos graxos, e redução de cetogênese. Então, um hormônio é capaz de, em uma célula, desencadear muitos efeitos, inibindo diferentes vias. Simplesmente o hormônio se liga ao receptor e desencadeia tudo isso. Muito interessante, né? Eu tô passada, chocada. Quando ocorre essa comunicação celular, quando vem um estímulo, quando um mensageiro está presente na célula ou no espaço extracelular, onde esse mensageiro se liga a uma célula, isso vai desencadear diversos efeitos. E essa comunicação que vai ser desencadeada, que as células vão se comunicar, né? Vai ter uma troca de informação, porque a gente está falando de um organismo em sistema extremamente integrado. Então a gente precisa estar em constante comunicação com outras células. Então nós temos diferentes tipos de comunicação. Um tipo é dependente de contato. Então uma célula faz contato com a outra para trocar informação. Outro tipo de sinalização é o parácrino. Então nós temos uma célula sinalizadora e vai sinalizar para as células que estão próximas. Tá? Então esse é o conceito de parácrino. Né? É uma sinalização para a vizinhança. Sináptico, que é uma comunicação entre neurônios. Nós temos um neurônio aqui, ele vai fazer uma sinapse com outro neurônio. Sinapse vai ser é o nome dado para essa comunicação entre neurônios, ou alguma célula-alvo, mas sendo disparada, a comunicação sendo gerada pelo neurônio. Nós temos a sinalização endócrina, que é aquela sinalização que acontece principalmente por hormônio, onde nós temos uma glândula que secreta esse hormônio cai na circulação sanguínea e vai para diferentes tecidos. Então, normalmente é uma sinalização de longa distância. E por fim, o autócrino, que é a própria célula que sinaliza para ela mesma. Então, ela produz aqui o seu hormônio, secreta, e esse hormônio vai atuar sobre algum receptor na própria célula. Ok? Então, são 5 tipos muito interessantes de comunicação celular que a gente tem em nossas células.
São 8 as características dos sistemas de transdução. Vocês não precisam decorar isso, vocês só precisam entender, né? Não preciso estar fazendo uma decoreba de cada etapa, mas tem que entender o conceito. Nesse exemplo, nós temos a adrenalina se ligando ao receptor. Tá vendo a adrenalina aqui? Se liga nesse receptor, isso vai desencadear aqui uma série de modulações em diversas proteínas. De modo geral, como é que a gente chama isso? Quais são as características principais? Tem que ter especificidade. O que significa isso? A adrenalina tem que ser específica para um receptor. A adrenalina não vai se ligar a qualquer receptor. A adrenalina só se liga no receptor para adrenalina. A adrenalina nunca vai se ligar no receptor de insulina. Isso não tem como, não ocorre. Segundo ponto, o receptor, a ligação ligante-receptor precisa ser sensível. Tem que ter uma sensibilidade para que ocorra essa ligação, senão não ocorre. E ainda tem diferentes tipos de sensibilidade. Tem receptores que precisa de muito substrato para que se ligue no receptor. E tem receptores que você precisa só um pouquinho de substrato e já vai se ligar no receptor. Obviamente, quando tem pouco substrato, uma ou duas moléculas, nesse caso, para se ligar, o receptor ele precisa ter uma alta sensibilidade. O terceiro ponto é a modulação. Então, quando o ligante faz a conexão aqui com o seu receptor, isso vai desencadear uma modificação nesse receptor. A gente chama isso de modulação. O quarto ponto é integração. Então, o sinal, olha só, esse pequeno sinal gerado pela adrenalina vai culminar em uma integração de sinalização. Nós temos moléculas que são integradoras da sinalização, como é o caso do AMP cíclico. Eu já vou falar mais dele na sequência, tá? Porque ele é super importante. Próximo passo é ter dessensibilização. Então, o sinal, do mesmo modo que ele ocorre, ele precisa ser anulado. Então, nós precisamos do estímulo, mas também nós precisamos que esse estímulo seja cessado. Então, nós vamos chamar isso de dessensibilização. Na etapa 6, nós temos a amplificação. Então, percebam que uma molécula de AMP cíclico desencadeia diversas ativações de diferentes proteínas. No caso aqui está ativando a PK como ilustração. No ponto 7, nós temos a divergência. Então, um mesmo sinal pode desencadear efeitos diferentes. Quais são? Reduzir a síntese de glicogênio no mesmo ponto que induz a degradação do glicogênio. Então, são coisas opostas. Eu aumento a degradação e inibo a síntese. E o último ponto é a resposta, né? Então, que esse contexto geral aqui, todo esse conjunto de informações leva a uma liberação de glicose. A glicose vai ser exportada dessa célula para abastecer outros tecidos. Então, essa foi a resposta desencadeada pela adrenalina. Nós possuímos diferentes tipos de receptores nas nossas membranas celulares. E aqui eu trago 4 exemplos, porque grande parte da sinalização que nós temos em nossas células acontece por esses sistemas aqui que eu vou mostrar para vocês. O que é predominante, que a gente tem muito em nossas células, é esse tipo de receptor aqui, ó, que é o receptor acoplado à proteína G. Tá vendo? Tem um Gzinho aqui, ó, isso aqui é uma proteína G. Então, o ligante extracelular, indicado aqui por L, ele vai se ligar ao receptor, e isso vai ativar essa proteína G. Tá vendo que aqui ela tem uns risquinhos em volta dela? Isso aqui significa que ela foi ativada. Então, essa ativação aqui vai fazer com que resulte na produção de um segundo mensageiro. Ok? No caso aqui, o mensageiro vai ser o AMP cíclico, só para exemplificar, né? Pode ter outro, que eu vou mostrar na sequência. Então, esse é o tipo predominante em nossas células. Mas aí nós também possuímos outros que têm super importantes funções, como é o caso aqui dos receptores de tirosina sinase. Nesse caso aqui, está sem ligante, e aqui nessa etapa aqui ocorreu a ligação da proteína, do hormônio, né? Enfim. Isso aqui é muito... a gente estuda muito esse receptor quando fala de insulina, tá? Porque esse aqui é um tipo de receptor para insulina. O que vai acontecer quando o ligante se liga? Nesse ponto aqui no espaço intracelular, nessa região aqui, isso aqui vai induzir uma atividade de tirosina sinase, ou seja, vai fazer com que ocorra uma fosforilação. E aí vai ter uma cascata de ativações de sinases, isso vai desencadear uma resposta.
Esse conjunto de fatores 2A e 2B, normalmente eles estão juntos, tá? Um é consequência do outro. Então, o ligante faz a ligação, ocorre a fosforilação e a partir dessa fosforilação interna, intracelular, vai desencadear os efeitos. O outro tipo de transportador são os canais iônicos. Então, eles funcionam como portas, como portões. Tá vendo que aqui o portão está fechadinho? Quando esse portão se abre, os íons podem ingressar no espaço intracelular. Por fim, nós temos os receptores nucleares. E aqui tem uma questão bem interessante, tá? Sabe a galera que usa esteroide anabolizante? Usa esses hormônios para crescimento, para desenvolver ao máximo os músculos? Alô aí pra rapaziada da maromba, pessoal do treinamento. O que acontece? Os esteroides, eles são insolúveis. Se eles são insolúveis, eles não podem ser solubilizados em água. Ou seja, eles conseguem passar a barreira, essa barreira que é a membrana plasmática. Então, eles não precisam de transportador para entrar na célula. Eles simplesmente entram e aí vão parar lá no núcleo, onde eles vão induzir a expressão de proteínas que estão relacionadas com o aumento dos músculos. Então, é um mecanismo muito eficiente de sinalização quando se utiliza os hormônios esteroides. Essa aqui, ó, é a estrutura que eu falei para vocês da proteína G, do receptor. Então, ele é chamado de receptor heptahélices, porque ele tem 7 voltas. Tá vendo essas alfa-hélices aqui, ó? Tem 7 dessas aqui. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7. Tá? E essa é uma das principais características desse tipo de receptor. Aqui tem uma ilustração de como é a estrutura dele, ok? Esse é o que nós possuímos em altas quantidades em nossas células, desse tipo aqui, ok? Aí vai ter esse tipo de receptor, ele atua para fazer a recepção de diferentes moléculas, sei lá, acetilcolina, dopamina, adrenalina, histamina, moléculas que são peptídeos, orexina, taxina, assim, ó, um monte, tá aqui a lista, ó, é gigante, ó. Todas essas moléculas aqui utilizam essa sinalização por meio desse receptor que vocês podem chamar também de receptor GPCR, que é o receptor dependente da proteína G, GPCR. Seguimos. Além das moléculas que fazem a ligação nos receptores, que vão induzir um efeito, né, as moléculas que estão diretamente relacionadas com acontecer alguma coisa dentro da célula, a gente diz que são os agonistas. Tá? Então, o agonista se ligou, desencadeia o efeito. Agora, aquelas moléculas que se ligam no receptor e bloqueiam o efeito, porque pode acontecer, a gente vai chamar de antagonista. Tá? Então, o agonista vai causar alguma coisa, vai causar um efeito, enquanto que o antagonista vai bloquear uma sinalização. É um efeito antagônico à sinalização original. Aí, quem pode fazer os efeitos agonistas e antagonistas? Epinefrina é um tipo de molécula que induz um efeito em receptores alfa-adrenérgicos e beta-adrenérgicos. É um efeito, quer dizer, é uma ligação que vai causar muitos efeitos. Em contrapartida, um antagonista farmacológico é o propranolol. Tá? Então, isso aqui vai causar um efeito nos beta-bloqueadores. Quando o propranolol se ligar ao receptor beta-adrenérgico, vai inibir a sinalização que pode acontecer por adrenalina. Vamos falar agora mais, então, sobre os receptores associados à proteína G. Então, aqui nós temos a proteína G, que está as 7 voltinhas que eu desenhei para vocês. E quem está se ligando aqui vai ser a adrenalina. Então, vamos acompanhar o que acontece, qual a sinalização que vai acontecer nessa célula no momento que a adrenalina se liga. Então, aqui nós temos a proteína G. No momento que ela é fosforilada, ela se torna ativa. No momento que ela se torna ativa, vai ocorrer a separação das subunidades. Então, ela se desloca aqui, ó, ela estava com um vínculo nesse receptor, ela se desvincula e ela vai se mover no sentido da membrana plasmática até uma enzima chamada adenililciclase, ok? A adenilciclase, a função dela é fazer o quê? É pegar uma molécula de ATP e fazer com que ela se torne cíclica. Aonde a gente consegue ver isso? Aqui, ó. Então, nós temos o ATP que vocês já conhecem de outras aulas. Ela vai sofrer uma modificação. Tá vendo que aqui o fosfato vai estar ligado de uma maneira diferente? Ó, 2 fosfatos foram embora, foram eliminados da reação e o fosfato, então, fez uma ligação aqui, ó,
com a pentose. Tá? Então a gente diz que isso aqui é um AMP cíclico. E simplesmente isso vai tornar o ATP uma molécula de sinalização muito importante. Então tá aqui ele. O ATP vai se tornar um AMP cíclico e ele vai fazer com que ocorra a ativação de uma proteína chamada PKA, ou proteína sinase A, que é essa aqui que está destacada aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais de perto. Tá aqui, ó. Então aqui a proteína, a PKA, ela está inibida, ela está sem função, né? Quando ela recebe 4 moléculas do AMP cíclico, ela se torna ativada. Simplesmente pela ligação de 4 AMP cíclicos. E aí, a partir disso, essa PKA ela vai fosforilar uma série de proteínas que estão presentes nessa célula. Então, vai induzir uma cascata de sinalização. E daí a gente vem para essa imagem aqui de baixo, ó. Vamos ver ela com mais detalhes. Olha só tudo o que acontece com a ligação da adrenalina. Nós temos lá, então, a ativação da proteína G, vai resultar na formação de AMP cíclico, que vai ativar a enzima PKA, que é a proteína sinase A. Isso vai ativar a sinase fosforilase B, que estava inativa, ela se tornará ativa. E aí, então, vai ativar a glicogênio fosforilase e vai induzir a quebra do glicogênio para a glicose 1-fosfato, resultando na formação de glicose. Percebam a quantidade de moléculas que são geradas amplificando o sinal da adrenalina. Uma molécula de adrenalina resulta em 10 moléculas de ativação de proteína G, 10 proteínas G ativadas. Isso vai resultar em 200 moléculas de AMP cíclico, e aí 100 moléculas de PKA, 1000 moléculas de sinase, vai culminar no fim da história em 100.000 moléculas de glicose sendo liberadas a partir de uma adrenalina. Tá? Então, isso é amplificação. Isso é cascata de sinalização. A outra sinalização pelo receptor associado à proteína G vai ser por IP3 e diacilglicerol. Vamos entender melhor essa sinalização. Então, olha só, o hormônio ele vai se ligar ao seu receptor, como a gente já viu que acontece. A segunda etapa, o receptor que estava ocupado aqui com a GDP, vai ter uma troca desse GDP por GTP que vai ativar a proteína G. Então, a proteína G ela vai se mover até a fosfolipase C, que está aqui ela na membrana. A fosfolipase C, ela vai ativar, ela vai clivar o fosfatidil-inositol. Está aqui, ó, PIP2. Então, vai resultar na liberação de outra molécula chamada inositol trifosfato, ou simplesmente IP3. Tá? Então, o IP3 ele é deslocado aqui para o retículo endoplasmático, onde ele vai se ligar também a um receptor de membrana, e o cálcio que estava contido aqui dentro do retículo vai ser liberado para o citosol. Tá? Então, uma grande quantidade de cálcio aqui no citosol vai fazer com que dispare uma série de sinalizações também. Okay? Então, o cálcio também é um segundo mensageiro importante. O inositol trifosfato é um mensageiro, é um segundo mensageiro, e o cálcio também é um segundo mensageiro. Então, esse cálcio ele vai estimular uma outra enzima aqui, que é a proteína sinase C. Então, nós temos um efeito duplo aqui. Vai ter o diacilglicerol, que no momento que o IP3 foi liberado aqui, ó, tem um fragmento aqui que foi liberado desse fosfolipídio. O que aconteceu? Sobrou o diacilglicerol. Então, o diacilglicerol, em conjunto com o cálcio, então nós temos uma combinação de sinalização aqui, vai fazer com que ocorra a ativação da proteína sinase C. E, por fim, a fosforilação da proteína sinase C, a atividade da proteína sinase C vai induzir a fosforilação de diversas outras proteínas, desencadeando diversos efeitos nessa célula. Então, esse também é um outro tipo de sinalização, que acontece através da proteína G. Para que esse sinal seja encerrado, a gente tem que terminar o sinal, né? Senão não pode ficar um sinal o tempo inteiro. Uma célula que tem um sinal o tempo inteiro para estímulo, normalmente vira um tumor. Tá? Então, a gente não tem que ter o início e um fim. Né? Na verdade, um início, um meio e um fim, a sinalização. Então, como ocorre a terminação do sinal? No caso aqui, nós temos a sinalização de receptor para adrenalina, que é o receptor beta-adrenérgico. Primeira coisa vai acontecer o seguinte, o receptor, se ele está ativado pelo ligante, pela adrenalina, no caso aqui, esse E significa a adrenalina, essa longa estimulação
da adrenalina vai desencadear a ativação de uma outra proteína intracelular, que é a beta-ARC. Tá? Então, a beta-ARC estava no citosol. Quando teve um longo período com a adrenalina ligada ali, essa beta-ARC ela se desloca para a membrana. Então, ela vai fazer com que ocorra uma fosforilação nessa região aqui do receptor. Tá vendo que tem os fosfatinhos? A beta-ARC fosforilou. Isso faz com que ocorra um ponto de ligação para uma outra proteína, que é a beta-arrestina. Tá vendo que ela estava aqui, ó? Ela vem para cá e se liga no receptor. E essa beta-arrestina vai fazer com que ocorra a endocitose do complexo inteiro, do receptor mais adrenalina. Então, esse complexo aqui vai para uma vesícula endocítica, aonde vai ocorrer a dissociação da adrenalina e do receptor. Desse modo, o receptor ele pode ser reutilizado novamente. Vamos ter outros mecanismos, como é o caso da fosfodiesterase, que vai ser a enzima responsável por degradar o AMP cíclico. Tá? Então, a enzima fosfodiesterase é o nome dela. Ela que é responsável por eliminar o AMP cíclico. Outro tipo de terminação de sinal é quando, obviamente, reduz a quantidade de adrenalina que tem aqui no espaço extracelular. Então, no momento que reduz isso, vai ter uma menor sinalização pelo receptor, obviamente. E por fim, a hidrólise do GTP, que vai estar ligado a essa proteína G, e essa hidrólise é catalisada pela atividade intrínseca da proteína G. Então, ela mesma consegue fazer a hidrólise do GTP, terminando essa sinalização. Quando a gente analisa a visão, o olfato e o paladar, todos eles têm uma coisa em comum. Eles possuem características universais, que todos eles utilizam esse receptor acoplado à proteína G. Olha só a sinalização. Vamos só pegar aqui o exemplo que eu citei da adrenalina para fazer a comparação, certo? Então, ó, olha só a adrenalina, o que vai fazer? Aumentar AMP cíclico e induzir atividade de PKA, e isso vai desencadear uma série de fosforilações dentro da célula. Vamos ver agora o que acontece com a luz, com o odor e com o sabor. Ele me indicou aqui sabor doce, tá? No caso da luz, o que vai acontecer? É uma redução do GMP cíclico. Isso vai desencadear uma redução de cálcio e de sódio. No caso do odor, o odor vai ser uma coisa diferente, uma sinalização diferente. Apesar de usar o mesmo tipo de sinalização por proteína G, vai induzir um aumento de AMP cíclico. E esse aumento de AMP cíclico faz com que ocorra um aumento de cálcio e de sódio. Tá vendo que é diferente? Ó? Agora, no caso do sabor doce, o que vai acontecer? Aumento de AMP cíclico pela proteína G. E aí vai aumentar a PKA e também vai reduzir a concentração de potássio. Então, vocês percebam aqui que todos eles utilizam o receptor acoplado à proteína G. O mecanismo de ação é muito semelhante. O que muda é uma subunidade da proteína G, aqui uma subunidade da proteína, que faz com que induza um tipo diferente de resposta intracelular. Ok? Mas, de modo geral, todos eles utilizam o GPCR. Agora, vamos entrar nos receptores tirosina sinase, que o principal hormônio que é exemplificado nesse receptor é a insulina. Então, aqui nós temos um receptor que ele está inativo. No momento que se ligou a insulina, esse receptor se torna ativo. Então, tem um entrelaçamento dessa estrutura proteica e aí esse entrelaçamento aproxima essas duas subunidades aqui que vão causar a fosforilação. Tá vendo os pezinhos aqui? Representam a fosforilação. O que acontece com o fosfato? Ele vai introduzir carga negativa. E isso vai possibilitar a ligação de outras proteínas com essa carga negativa. Proteínas que têm ali um aminoácido com uma carga positiva vão poder interagir com essa carga negativa desse fosfato. Então, essa mudança conformacional resulta na fosforilação. E essa fosforilação vai atrair diferentes proteínas. E aí o sinal que pode acontecer pode ser divergente, tá? Um sinal pode culminar na expressão de genes e divisão celular, por exemplo, e o outro pode ser para aumentar a captação de glicose e fazer síntese de glicogênio. Gente, isso aqui pode acontecer ao mesmo tempo, tá? Então, uma molécula vai poder estar causando todos esses efeitos aqui ao mesmo tempo. Então, tem diversas células que são afetadas pela insulina, quando tem receptor para a insulina. A célula acaba resultando na transcrição de alguns genes, enquanto que pode fazer o acúmulo pode
utilizar essa glicose circulante para fazer síntese de glicogênio, como é o caso do hepatócito. O hepatócito faz justamente isso aqui, ó. Quando a insulina se liga, vai desencadear esse efeito aqui, aumentando a expressão de genes e também aumentando a captação de glicose para fazer a síntese de glicogênio. Os fatores de crescimento, como é o caso aqui do fator de crescimento epidérmico, utilizam também os receptores tirosina sinase. Só que a sinalização que vai acontecer no espaço intracelular vai ser diferente, né? A cascata de sinalização vai ser outra. Então, olha só, nós temos aqui o recrutamento de uma proteína G, olha ela de novo aí. Essa proteína G vai ativar e vai fosforilar outras enzimas, até que vai terminar na translocação da informação para o núcleo, onde vai haver um aumento da taxa de divisão celular. Claro que é um fator de crescimento, então está indicando para que a célula cresça e se multiplique, né? Então, utiliza também o receptor tirosina sinase. Um outro exemplo de receptor é o receptor guanililciclase. Qual que é a ação desse receptor? Nós temos o exemplo aqui do NO. O NO é o óxido nítrico, que é um gás que é gerado a partir de arginina. Essa arginina é convertida em citrulina e no processo o NO acaba sendo liberado. Então, o NO ele vai se ligar no receptor guanilato ciclase, que é a molécula, é a enzima responsável por converter GTP em GMP cíclico. E esse GMP cíclico ele está diretamente relacionado com vasodilatação. Então, quanto mais GMP cíclico eu tenho, mais vasodilatação vai acontecer, ok? Qual que é o efeito do Viagra ou do Cialis? Eles fazem uma inibição da degradação de GMP. Então, o GMP ele fica mais tempo dentro da célula endotelial, causando por mais tempo a vasodilatação. No momento que o GMP é degradado, isso causa então uma redução da vasodilatação. Então, o princípio ativo do Viagra é justamente isso, é manter por mais tempo o GMP cíclico na célula para que tenha mais vasodilatação. As membranas das nossas células, elas possuem alguns pontos que são muito interessantes para a gente. Olha só essa microscopia de fluorescência. A gente pode ver aqui que tem pontinhos que tem mais regiões em amarelo, certo? Essas regiões em amarelo são essas regiões aqui, ó, onde tem um relevo na membrana. São regiões caracterizadas por diferentes tipos de fosfolipídios e são nessas regiões que ficam ancoradas a maioria dos receptores. Então, o receptor não está simplesmente perdido na membrana, ele tem uma localização para estar. E normalmente está localizado e colocalizado nessas balsas lipídicas. O nome disso a gente chama de balsas lipídicas, certo? Então, são os fosfolipídios diferentes que são maiores e possibilitam, então, a ligação. Esses fosfolipídios têm uma estrutura que possibilita a ligação de diferentes proteínas, de diferentes receptores. Então, a gente consegue ver isso por microscopia, que é isso que é interessantíssimo, né? Essas regiões, então, vão ser responsáveis por fazer principalmente endocitose, fazer transmissão de informação, fazer a transdução de sinalização e assim por diante. Então, vamos falar agora de canais iônicos. Esses canais, então, eles também são proteínas de membrana e em situações onde ocorra uma despolarização de membrana, tá vendo que aqui nós temos uma membrana polarizada, ó, tem mais do lado de fora, tem mais sinais de positivo do lado de fora, e mais sinais de negativo do lado de dentro. Pronto, isso aqui é uma polarização. Então, quando tem uma despolarização, ocorre a abertura do canal. Aqui ele está fechado, ó, não passa nada. Enquanto que aqui ele está aberto. Então, despolarizou a membrana e isso permitiu a entrada de sódio para dentro da célula. Então, isso aqui é bem importante no momento que uma célula dispara um potencial de ação, a gente tem a troca desses íons e depois repolariza novamente, obviamente. E aí nós vamos ter a ação da bomba sódio-potássio para fazer a manutenção da polaridade dessa célula, ok? Mas de modo geral é isso. Então, quando nós temos ocorreu uma despolarização por algum motivo, por uma sinalização, isso abre esses portões e permite a entrada dos íons. Nós temos entrada de cálcio, nós temos entrada de potássio e assim por diante, tá? Dei o exemplo apenas aqui do sódio. Para botar essa explicação sobre os canais iônicos em um contexto, eu trago aqui uma ilustração de um neurônio. Tá? Então, nós temos um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. Aqui nós vamos ter a fenda sináptica, onde os hormônios serão liberados. Vocês estão vendo que tem umas vesículas aqui, ó. O que está em vermelho serão os hormônios.
ok? Então, o objetivo dessa sinalização que está vindo desse neurônio é liberar esses hormônios aqui na fenda sináptica para estimular um efeito no neurônio seguinte. Como vai acontecer isso? Então, nós vamos lá. Nós vamos ter um potencial de ação. Esse potencial de ação vai desencadear uma despolarização, ou seja, vai mudar essas cargas aqui, ó. Então, o sódio vai conseguir entrar e também o cálcio. No mesmo modo que o cálcio e o sódio entram, o potássio vai estar saindo para fazer uma repolarização. Então, nós temos uma série de coisas acontecendo aqui. Uns íons estão entrando, outros estão saindo. Tudo acontecendo graças a essa despolarização. E isso vai fazer com que ocorra, então, a liberação dessas vesículas. Essa alteração de carga, por exemplo, o cálcio vai ser um influenciador para liberar essas vesículas. Está aqui ele, ó. No final, quando esses hormônios são liberados na fenda sináptica, essas vesículas vão ser recolhidas novamente, vão ser fusionadas, enfim, terão um outro caminho, e os neurônios serão afetados, o neurônio pós-sináptico será afetado por esse hormôniozinho que foi liberado, onde vai se ligar a um receptor. No caso aqui, nós temos um canal iônico do receptor de acetilcolina. Então, o hormônio que foi liberado dessa vesícula foi a acetilcolina. O próximo passo, o que vai acontecer é, mais uma vez, um potencial de ação sendo gerado, vai causar despolarização e vai acontecer o mesmo fenômeno que nós vimos acontecer aqui, do sódio entrando e o potássio saindo. Então, desse modo, ocorre uma sinalização de um neurônio para o outro. Bem interessante, né? Bom, e como é que faz para esse sódio sair de dentro do neurônio e o potássio entrar? Aí entra em ação a bomba sódio-potássio. Ela vai fazer essa repolarização. Falando agora dos receptores nucleares. Como é o processo de ligação de um ligante nesses receptores que estão dentro do núcleo, tá? Então, quem se liga a esses receptores nucleares são os hormônios esteroides. Para que o hormônio esteroide chegue na célula, precisa de um transportador. O transportador é uma proteína solúvel, porque o esteroide, o hormônio esteroide, é insolúvel, tá? Então, ele precisa de um transportador. A proteína transportadora vai até a célula-alvo, onde libera esse hormônio, e ele, por difusão facilitada, o hormônio consegue ingressar no citosol. No citosol vai ter uma outra proteína transportadora que vai conduzir esse hormônio até o núcleo, onde tem um receptor nuclear. Então, olha só, esse hormônio esteroide simplesmente vai ser difundido até o núcleo, onde ele vai se ligar no receptor, resultando na formação do complexo hormônio-receptor. Isso é simples, né? Esse complexo vai se ligar em uma região do DNA chamada elemento de resposta ao hormônio. E isso vai desencadear a ativação de alguns genes que vai aumentar ou diminuir a expressão de alguma proteína. Então, no caso, vai ser produzido um RNA mensageiro e ele vai ser traduzido em alguma proteína. Vai ser gerada uma nova proteína. E essa proteína terá a função de ativar alguma coisa ou inibir alguma coisa, tá? Então, esses são os receptores nucleares. Vamos botar num contexto para ficar mais fácil? Nós temos alguns exemplos desse mecanismo de ação em fármacos, como é o caso da triancinolona. Ela é usada principalmente em medicamentos de inalação. Nós temos um outro também medicamento que é a prednisona, que é uma injeção que é usada para tratar principalmente inflamação de articulações. E uma das mais conhecidas, o medicamento mais conhecido é a dexametasona, que é um creme que vai ajudar também em alergias de pele e inflamação. Tá? Tudo que envolve inflamação, então, nós temos principalmente a atuação de fármacos esteroides. Qual que é a ação do esteroide? No caso do glicocorticoide, ele vai ser transportado até a célula-alvo, onde na membrana ele vai ser difundido, vai se ligar a um receptor no citoplasma, o receptor vai migrar para o núcleo, aonde então vai formar aquele complexo lá que eu falei com vocês anteriormente, complexo hormônio-receptor, vai se ligar a um elemento de resposta. Nesse caso, especificamente desses glicocorticoides aqui que eu mencionei para vocês, vai induzir uma diminuição da expressão de COX-2, que é uma enzima que está diretamente relacionada com o aumento de prostaglandinas, e isso vai reduzir o processo de inflamação. Do mesmo modo, essa sinalização vai induzir um aumento da expressão de anexina 1. A anexina 1 ela vai suprimir também e reduzir a inflamação pela atuação que ela vai ter em receptores pró-inflamatórios. Então,
a anexina ela vai inibir a ligação, por exemplo, de citocinas pró-inflamatórias na membrana. Então, ela vai causar uma inibição do receptor dessas citocinas. E o sinal, então, inflamatório não vai acontecer. Então, é basicamente isso. Tão importante esses medicamentos para a nossa vida, né? Os glicocorticoides. Sobre os receptores de citocinas e de morte celular programada. Então, nós temos aqui o exemplo clássico do JAK-STAT, que é um receptor de citocinas. Então, ele também vai passar por um processo de fosforilação, um pouquinho diferente da tirosina sinase, mas também vai ser por fosforilação. Nesse caso aqui, olha só que interessante, o receptor vai sofrer essa alteração e vai fazer com que ocorra a ligação de duas subunidades de STAT. Uma vez que ocorra essa ativação, essa união das STAT, ela vai se dissociar e vai ir para o núcleo celular, onde ela vai induzir a transcrição de diversas proteínas relacionadas com o estado pró-inflamatório. Outro receptor que temos para falar nessa imagem aqui é o TNF-alfa, ou fator de necrose tumoral alfa. Nós possuímos receptor na membrana para ele, então é um receptor aqui de citocina, e dependendo do tipo de sinal que está sendo enviado, das combinações de sinais que estão acontecendo na célula, a sinalização do TNF-alfa pode culminar em apoptose, ativação de vias apoptóticas, ou então vai culminar na sobrevivência celular. Então, só seguir essas enzimas aqui, ó, são as caspases. Se ativar toda a via de caspase 8, caspase 3, isso vai levar a célula à morte celular. Em contrapartida, se a sinalização terminar na translocação de IKB, por exemplo, que é uma proteína fundamental aqui nesse eixo, isso vai induzir a translocação de uma subunidade P65 para dentro do núcleo, onde vai haver aumento da expressão de proteínas anti-apoptóticas. Tá? Então, tudo depende da concentração de TNF-alfa, do tempo de sinalização, da combinação de sinalização, para que a célula tenha uma decisão para que lado ela vai seguir. Ou se é para sobrevivência, ou se é para a morte. A apoptose é a morte celular programada. Ela pode acontecer através de uma via extrínseca, como eu falei anteriormente, com TNF-alfa, ou por uma via intrínseca, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, pode acontecer alguma injúria, como radiação, toxina, radical livre, ou simplesmente a sinalização de um hormônio do crescimento parar, e isso faz com que a célula entre nesse estado mais pró-apoptótico. Então, o que acontece dentro da célula nesses casos vai ter uma inibição das proteínas de regulação, as proteínas de membrana da mitocôndria, que são a BSL2, BCLX, elas são responsáveis por inibir a apoptose. Por outro lado, numa condição como essa, vai ocorrer a promoção de proteínas que estão associadas com a apoptose, que é Bax e BED. Essas duas aqui têm um papel essencial. E todas essas proteínas aqui estão presentes na mitocôndria, certo? Então, a mitocôndria vai ter papel central para induzir a apoptose. A sinalização principal vem dela. Então, essas proteínas aqui vão resultar na ativação das caspases, as caspases 8 e as caspases 3 que eu falei anteriormente também. Isso vai fazer com que ocorra a ativação de endonucleases, que vão acabar causando a fragmentação do DNA e também vão induzir, as caspases irão induzir o catabolismo do citoesqueleto. Isso vai formar os corpos apoptóticos, que são pequenas vesículas que possuem um receptor indicando para as células do sistema imune aonde elas devem se ligar e qual desfecho que será dado a essa célula. Então, se tem essa marcação aqui, esse pontinho aqui, né, é uma ligação para as moléculas que fazem a fagocitose, as células do sistema imune. Elas vão ser digeridas durante esse processo. Desse modo, esse tipo de morte programada não vai ser como uma necrose, que vai causar o dano, o rompimento de uma membrana. Imagina, rompimento de uma membrana dentro de um sistema biológico, extravasa tudo que tem naquela membrana. E tem enzima digestiva, tem DNA, tem um monte de coisa que não deveria ter saído dali. Isso vai acabar resultando em uma modificação em todo o sistema em volta daquela célula, recrutando o sistema imunológico. Então vai ter uma série de ataques, muito estresse oxidativo e tudo mais. Então acaba sendo muito lesivo. Então a apoptose é um tipo de morte celular que previne isso. É uma morte que pode ser controlada de uma maneira gradual, que normalmente as células do sistema imunológico vão digerir todos os componentes dessa célula sem culminar em nenhum tipo de prejuízo. Aqui a gente tem um exemplo de uma célula imune saudável e uma célula que passou por um processo, que está passando por um processo de apoptose. Então isso que a gente vê aqui são os corpos apoptóticos, né? Essas microvesículas que são geradas com pequenas quantidades de diferentes coisas que tem dentro de uma célula.
para finalizar a aula, eu trago essa imagem aqui da AMPK, que é a sinase dependente da AMP ou sinase ativada por AMP. A AMP é adenosina monofosfato, ou seja, aquela mesma molécula que quando recebe os fosfatos é convertida em ATP. Quando a gente tem muito AMP na célula, a sinalização indica que a célula está precisando de energia, certo? Então essa alta concentração de AMP faz com que a AMPK se torne ativa, porque a partir da AMPK uma série de reações vai acontecer para que o ATP seja formado. Vamos dar uma olhadinha nessas reações? Vamos pegar umas coisas aleatórias aqui para a gente entender. Então, olha só. A MPK está ativando, está inibindo a síntese de ácidos graxos, ó, no caso a lipogênese. Tá vendo a setinha aqui ó, que está vindo? Ela está bloqueando essa outra proteína aqui. Isso faz com que não ocorra a síntese de ácido graxo. Bom, isso é importante, porque se a gente está precisando de energia, tu não quer sintetizar coisa. O organismo tem que estar quebrando coisa para fornecer essa energia, certo? Então já fez sentido, né? Vamos pegar uma outra coisa aqui aleatória, vamos ver. Olha aqui, ó, lipólise. Lipólise é a mobilização de gordura. Poxa, se eu tenho um baixo estoque de AMP, uma baixa concentração de AMP, é importante que eu mobilize gordura para tirar a energia, extrair essa energia da molécula de ácido graxo. Então, aumentou a lipólise. Olha que beleza. Vamos adiante. Vamos ver o que a gente tem aqui referente a, por exemplo, metabolismo de glicose diretamente, tá? Então, olha só, a MPK faz com que ocorra a translocação de GUT4. Tá vendo que a vesícula vem para a membrana? Ó. A função desse GUT4 aqui é captar glicose para a célula. Então, a célula vai poder utilizar essa glicose para sua energia. Pessoal, se vocês não estão lembrando disso aqui, vai fazer sentido agora para vocês. Quer ver? GLUT4 é um transportador de glicose que está presente em músculo e tecido adiposo. Então, a insulina precisa estar presente para que o GLUT4 seja translocado daqui do citosol para a membrana. Então, é uma sinalização dependente de insulina. Se não tem insulina, não vai acontecer essa translocação. Só que veja só, quando a gente faz exercício físico, por exemplo, isso vai induzir a atividade de MPK. E a MPK faz com que ocorra a ativação dessa outra proteína intermediária aqui, ó, que vai induzir a translocação de GLUT4. Então, quando a pessoa faz exercício, ela acaba aumentando a captação de glicose por esse mecanismo. Olha que legal. Então, no caso aqui, se a pessoa está fazendo exercício, a MPK vai dar conta de captar glicose para o músculo, não vai precisar da sinalização de insulina. Show, né? Por isso que é tão importante que os diabéticos façam exercício, para aumentar essa captação de glicose, e isso reduz a glicemia, obviamente vai ser super saudável. Em contrapartida, ainda sobre o metabolismo de glicose, olha só, o que está acontecendo com a síntese de glicogênio vai estar inibida, né? Porque, de novo, eu não quero fazer síntese, eu quero fazer degradação para formar ATP. Beleza? Mas era isso, só para ter um panorama geral sobre a MPK, que realmente é um mecanismo interessantíssimo de sinalização. As referências que eu usei para essa aula foram o Biochemistry, do professor Millsfield, o livro de Bioquímica Ilustrada da Ferrier, o Leninger, do clássico da Bioquímica, né, obviamente, Bioquímica Básica, da professora Anitta, juntamente com o professor Bayardo, e o livro de Biologia Celular, do Alberts. Feito, galera. Beijos, abraços e até.